Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada ao mercado de criptomoedas, uma informação relacionada à Lite, uma informação relacionada a um banco que é citado pelo Barsi e é fora do radar, uma informação relacionada à Redditor e Sul América e trazer aqui uma informação meio polêmica de Petrobras. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Começando aqui com uma informação do mercado cripto, a CVM está defendendo a regulação do mercado de criptomoedas aqui no país, dizendo o seguinte, abre aspas, o presidente da autarquia: somos favoráveis ao surgimento de novidades, as tecnologias são bem-vindas. Sendo que a autarquia está prestes a publicar um parecer de orientação voltado à adequação de projetos de criptomoedas, sendo que há algumas falas ali da CVM dizendo que estariam trabalhando para uma regulação não invasiva dos criptoativos. E essa situação relacionada à regulação global e aqui no país também das criptomoedas é algo que acaba sendo inevitável, mas eu acho bastante engraçado isso aqui, até irônico, porque, como muitos sabem, o Bitcoin e as criptomoedas surgiram para uma alternativa às moedas estatais, para uma fuga do Estado. Então a regulação de criptomoedas vai contra a natureza da criptomoeda, mas é óbvio que o Estado e estatistas, por exemplo aqui, presidente da CVM, querem promover regulação de novidades tecnológicas que estão obtendo grande adesão pelas pessoas e pelos institucionais, como é o caso do Bitcoin, e isso obviamente visando lucrar, seja com tributação, seja com taxas, seja com as mais diversas formas em que o parasita estatal se alimenta no mercado. Prosseguindo aqui em relação à Lite, a ANEEL manteve uma multa de 16 milhões de reais contra a companhia. Na verdade é um conjunto de multas, e essas multas decorrem do fato de a Lite não ter conseguido cumprir com indicadores de qualidade em unidades consumidoras da área de concessão da empresa ali em 2019. A ANEEL ali apontou falhas na prestação de serviço da Lite em 2019 e aplicou essas multas, mantendo-as após um recurso. E a Lite nos últimos 12 meses tem caído muito forte, quase 60% de desvalorização, uma empresa do setor elétrico. É impressionante uma queda dessas. A companhia possui a menor relação preço-valor patrimonial entre elétricas da bolsa. Veja só, isso aqui é extremamente abaixo da sua média, mas a média da companhia dos últimos anos tem ficado abaixo do valor de patrimônio, em especial 2021 e agora 2022 ela está com um extremo desconto em relação ao seu valor contábil. Então é como se você comprasse toda uma estrutura de patrimônio, bens, direitos, incluindo imóveis, semoventes, etc. Aqui é apenas um exemplo, que valem 100 milhões de reais, só que você paga apenas 20% desse valor para comprar tudo isso, por conta do elevado risco da Lite, que tem uma margem líquida ultra apertada e já tem apresentado prejuízo no corrente ano. Por isso tanta desvalorização, sendo que muita gente aposta na Lite pensando no Value Investing, aqui na verdade o Deep Value Investing, né? Porque você está comprando uma empresa ruim que está muito barata, porque tem um valor de mercado de apenas 2 bilhões de reais, só que uma dívida gigantesca, né? E veja só, institucionais são muito interessados na Lite, principalmente o fundo Samambaia, que comprou ali a Vibra, o fundo Verde, com rentabilidade histórica espetacular. O Santander também tem uma fatia bem relevante da Lite. É aquela companhia que, se você quisesse arriscar, você não coloca mais de 1% do seu patrimônio e já seria muito, tá? Diante do elevado risco da companhia. Mas pode dar muito certo. Suponhamos que você coloque ali, hoje a empresa valendo 2 bilhões de reais, você coloca 10 mil reais dentro de um patrimônio relevante. Se a companhia vir a valer 20 bilhões de reais, você multiplica o capital por 10 vezes, 10 mil se torna 100 mil. Agora, se 1% for apenas R$ 1.000, você transforma R$ 1.000 em 10 mil reais, tá? De qualquer forma, a companhia que eu acompanho, principalmente porque, a depender do preço, tudo vale a pena, desde que com gestão de risco, mas por enquanto fica apenas no meu radar ali, entre empresas que podem compor um pequeno percentual da carteira de oportunidade. Não é recomendação nenhuma, obviamente, até porque eu já disse para vocês que a companhia apresenta prejuízos. E um banco citado pelo Barsi anunciou o juros sobre capital próprio de 27 centavos por ação. Estamos falando aqui do Banco Mercantil do Comércio, Banco Mercantil BMEB3, BMEB4. O Barsi já afirmou em entrevista o seguinte, abre aspas, eu compro o Banco Mercantil, né, a R$ 10 e ele paga um dividendo maior que o Itaú, Itaúsa
e Bradesco. Então é uma pequena posição ali na carteira do Barsi, mas ele mesmo destaca aqui que o banco praticamente não tem liquidez. E de fato, veja só, aqui as ações ordinárias possuem uma liquidez de apenas R$12.000 por dia, não tem negócios. Mesmo as ações preferenciais, a liquidez é praticamente zero. Então imagina só o Barsi com um patrimônio bilionário comprando ações desse banco. Ele realmente tem uma pequena posição mesmo nessa instituição financeira. E o provento que o banco anunciou aqui, como eu falei para vocês, foi de 29 centavos por ação, pegando-se aqui apenas as ações ordinárias, descontado ali o imposto de renda, tem uns 21 centavos por ação. É um dividendo baixo se você comparar com a cotação atual do banco, a R$11. E o Barsi falou que comprou a 10, né? Então tudo depende do preço, mesmo com o banco sem liquidez. Isso dá um dividend yield de quase 2%. A R$10 dá 2,5%, mais ou menos isso, tá? Eu já fiz um vídeo mais detalhado sobre banco mercantil, é esse vídeo aqui. Eu vou estar deixando aqui no card para vocês. Prosseguindo aqui, em relação à Redditor e à Sul América, a Polícia Federal está investigando crimes relacionados a essas empresas, o insider trading ou informação privilegiada, que é um crime. E esse crime do insider trading, para quem não sabe, ele está ali na lei que regulamenta a CVM. É a Lei 6.385, o artigo 27D, que foi incluído em 2017, que diz o seguinte: utilizar informação relevante de que tenha conhecimento, ainda não divulgada ao mercado. Então você é livre para usar informações públicas, obviamente. O problema é você usar informações ainda não divulgadas pela própria empresa ao mercado, que seja capaz de propiciar para si ou para outrem vantagem indevida, mediante negociação em nome próprio ou de terceiros. Você pode utilizar um laranja, né? Você pode utilizar pessoa interposta para fazer negociações. Não é só você negociando. Você fala para um cara, ó, negocia aí para mim. Isso também é o crime. E a reclusão é o quê? De 1 a 5 anos. Esse é o tempo de cadeia que você pode pegar. Além de multa de até 3 vezes o montante que você teve ali de lucro com essa operação ilícita. E aí a Polícia Federal está investigando por meio de uma operação que ela deflagrou nessa quarta-feira, dia 28, em razão de transações com as ações de Sul América e Redditor no final do pregão do dia 23 de fevereiro, quando as duas empresas anunciaram uma fusão, conforme informado aqui pelo jornal Estado de São Paulo. E aí, a pedido da PF, a 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo autorizou a expedição de 4 mandados de busca e apreensão contra investidores suspeitos na cidade de São Paulo, São Caetano, Campinas e Goiânia. E veja só, daqueles que estão sendo investigados, 3 deles são sócios da Mitra Research, uma casa de análise independente. Segundo a Polícia Federal, um único investigado teria lucrado mais de 3 milhões de reais com operações suspeitas por conta desse pregão do dia 23. E veja só, pegando-se aqui a Redditor no dia 23, veja só aqui nas vésperas do anúncio. Redditor, então, do dia 21 até o dia 23, foi uma subida de 13%. Mas isso não foi nada comparado ao que ocorreu com a Sul América, que saiu de R$ 24,49 para incríveis R$ 35,20. Essa valorização é de simples 42%. Dá para ganhar muito dinheiro com isso aqui usando opções, por exemplo, ou usando outras formas de alavancagem. Mas olha só, aqui está muito claro que houve informação privilegiada, essa subida é muito incomum. E aí veja só, essa subida sequer se sustentou, porque depois o mercado despejou ações da Sul América. Então vamos aguardar aí o desfecho das investigações e qualquer novidade nós trazemos para vocês aqui no canal, então já ativa o sininho aí embaixo para ser notificado dos próximos vídeos. Prosseguindo aqui em relação à Petrobras, na presente data ela fechou em baixa, impedindo uma provável alta do Ibovespa, seguindo o cenário internacional da data de hoje, dia 28/9, a Petrobras caiu 1,35%, enquanto isso, com a alta do petróleo, a Prio subiu, né? Então, foi apenas a Petrobras de forma isolada que gerou, inclusive, a queda no Ibovespa futuro e uma alta bem leve no Ibovespa. Veja só, Petrobras aqui caiu 1,35%, Vale subiu, Varejo subiu, IRB caiu bastante, né? Agora está quase R$1 mesmo, e VEG deu uma subida. Então, foi a Petrobras aqui que atrapalhou uma performance melhor na data de hoje em relação ao índice. E por que isso aconteceu com Petrobras? Essa é a questão do vídeo. O primeiro ponto é que nos últimos dias o petróleo tem oscilado bastante, tendo bastante queda nos seus preços, então isso também tem contribuído para a queda nas ações da Petrobras, que no último mês caiu bastante, 15%. Mas um problema que acaba já começando a gerar preço na véspera das eleições é justamente ali as falas do candidato que lidera as pesquisas da corrida presidencial, o Lula, né? Que é completamente contrário à atual política de preços de paridade internacional da Petrobras que hoje é praticada. Sendo que em entrevista exibida no dia 27 no canal da TV SBT, o candidato ali voltou a sinalizar
que se entrar na Petrobras vai tentar realizar mudanças, dizendo, abre aspas, a Petrobras faz prospecção de petróleo em real, ela refina em real, ela precisa então que o preço seja em real. Ele disse ainda que o Brasil refina apenas 80% do combustível que consome e que o país precisa refinar mais, além de ser um exportador de derivados e não de óleo cru. O atual governo, por sua vez, é a favor da venda das refinarias da Petrobras. Como a gente sabe, a privatização da Petrobras é um assunto que foi levantado no corrente ano, mas obviamente não vai para frente, principalmente se eventualmente ou remotamente para muitos o Lula vencer. Além dessas falas relacionadas à política de preços da Petrobras, é certo que o Lula já deu sinalizações de que a estatal será utilizada como ferramenta de políticas públicas através de investimentos e por conta disso o acionista já fica mais reticente. E veja só, foi com base na atual política de preços da Petrobras, que o Lula tanto condena, que hoje o rating da companhia segue estável, que o dividend yield da companhia está da ordem de mais de 50%, que a empresa tem acumulado alta no último ano e principalmente que a saúde financeira da companhia segue bastante sólida. Veja só, algo que acaba sendo bastante raro com a Petrobras, que sofre muita intervenção estatal. Então veja só, as margens hoje da companhia, margem líquida, subiu fortemente de 2015 para cá. E mesmo quando o Lula governava, olha só, a margem da companhia estava ali na casa dos 15%. Hoje, 28% de margem líquida. A cada R$100 de faturamento da Petrobras, ela consegue lucrar R$28. Está excelente. Hoje a rentabilidade da companhia também está muito mais alta do que no governo Lula, que era da ordem de 20% no máximo, na melhor das hipóteses. Hoje, 39%. A dívida da companhia, que sempre foi um problema, hoje muito controlada. Relação dívida líquida sobre o EBITDA de 0,51. A companhia paga toda a sua dívida líquida com menos de um ano de EBITDA. Muito boa a saúde financeira hoje da Petrobras. Sem falar que ela ainda segue descontada, um PL de 2 vezes o lucro, uma relação EV/EBIT de 2 vezes o EBIT, PVP abaixo de 1. Então ainda segue descontada a companhia, mesmo com uma boa saúde financeira, pagando dividendos absurdos, a maior pagadora de dividendos da nossa bolsa. Só que aí, diante dessas falas do Lula, de claro intervencionismo na independência da Petrobras, a gente sabe que esse intervencionismo hoje não está tão fácil assim, já que há regras de governança ali que dão uma blindada, mas de qualquer forma o político vai tentar fazer alguma coisa, então os investidores já ficam ali, de certa forma, reticentes. Mas eu penso que todo o risco, principalmente de uma companhia como a Petrobras, é proporcional ao preço que você paga. Então, dependendo do preço, até vale o risco de o Lula entrar na minha visão. Então, o preço tem que ser muito bom. É por isso que eu não acho que, como muitos estão falando por aí, chegou a hora de sair da Petrobras enquanto é tempo, antes que eventualmente o Lula seja eleito. E de novo aqui, importante salientar em qualquer vídeo que eu toco nesse assunto, eu não estou dizendo que o Lula irá vencer. Quem diz isso são as pesquisas, sejam elas verdadeiras ou não. Eu só estou repassando isso para vocês. E aí, tanto eu acho que não se deve sair da Petrobras agora, não é recomendação de investimento nenhuma, que eu sigo com as minhas 100 ações de Petrobras, que eu peguei a R$ 26,75, com preço médio ajustado de apenas R$20. E se a ação chegar a cair próximo desse valor, a 27 e pouquinho, provavelmente iria aumentar posição na companhia, mas sem ações provavelmente eu trago um vídeo, eventualmente com um novo aporte, porque com os dividendos que estão pagando, com os números que a companhia vem apresentando, nesses preços, mesmo com as falas do Lula, para mim vale a pena, porque o retorno que vai trazer o acionista é muito grande. É só você pensar comigo o seguinte, a companhia hoje negociando a 2 vezes o lucro, mesmo que ela venha a ter redução nas suas margens e na lucratividade, o retorno sobre o seu investimento vai ocorrer em pouquíssimo tempo. No máximo 3, 4 anos. E aí eu te pergunto, qual investimento te dá retorno em 2, 3, 4 anos? É muito raro disso acontecer. Então, por isso, para mim, acaba valendo o risco. Então, cuidado com a sardinhagem de sair vendendo aí por conta dos rumores políticos. Olhe muito bem para o preço que você pagou pelo ativo e veja se vale a pena a relação risco-retorno. E vale lembrar ainda que a Petrobras, apesar de ser a melhor pagadora de dividendos no momento, são dividendos excepcionais, não recorrentes. O histórico da companhia, de 5, 6 até 10 anos atrás, não é de uma pagadora tão excepcional quanto ela tem se apresentado no ano de 2022. Por isso que ela se apresenta aqui como uma ação de oportunidade, e eu concordo, de tal modo que o dividendo acaba sendo um grande bônus. Eu comprei pensando no preço de Petrobras, e aí o dividendo acaba sendo um grande bônus. Por isso segue na carteira de oportunidade, não está na carteira de dividendos. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você acha que chegou a hora de sair da Petrobras antes que seja tarde?
tarde. E em relação à investigação da Polícia Federal por insider trading, você acha que realmente houve ali uso indevido de informação privilegiada por investidores em relação às ações da Redditor Sul América? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!